No vídeo de hoje, a história da Igreja Apostólica, a seita mais herética do Brasil, também conhecida como Igreja da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Igreja Apostólica apresenta uma mistura de ensinos evangélicos porque se utiliza da Bíblia e afirma tê-la como fonte de sua autoridade religiosa, de ensinos católicos dados à exaltação de Maria, imitando em tudo os católicos que tributam a Maria o culto que se presta a Deus. Apresentam também algo parecido com o Espiritismo, porque creem na mediunidade da Santa Avó Rosa como o Espírito Consolador. Eu confesso que não conhecia essa seita e eu trouxe o assunto aqui no canal após solicitação do Anderson Gosch, um inscrito aqui do canal. Acompanhe então a história da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica foi formada a partir de movimentos pentecostais em São Paulo entre os anos de 1953 e 1955. Os principais personagens na construção discursiva dessa igreja são o casal de pregadores Eurico e Odete, juntamente com a figura central, Rosa, e logo depois Aldo Bertoni, sobrinho de Rosa. O casal Eurico e Odete eram pastores da tenda onde Rosa se converteu em São Paulo. Ela conheceu o casal na década de 1950 e a partir deles foi possível fundar a Igreja Apostólica. A tenda ficava localizada no bairro do Tatuapé, na capital paulista, próxima da casa de Rosa. Rosa Bertoni nasceu no dia 10 de junho de 1894 em São Paulo, filha de uma família imigrante italiana. Seu pai era produtor rural e ela estudou em um colégio católico quando jovem. Seus pais e o seu companheiro morreram ainda quando ela era muito jovem, ficando aos seus cuidados os irmãos e seus filhos. Depois de muitos anos trabalhando para cuidar do que estavam aos seus cuidados, ela já senhora com 60 anos de idade, conheceu o casal de pregadores Eurico e Odete na tenda de evangelização. A situação de Rosa, ao adentrar na tenda, era complicada. Nesse período ela vivia num momento financeiro difícil, pois fabricava sabão através dos restos de uma fábrica de óleo para vender de casa em casa. Foi aí que um dos pastores da tenda, Eurico, viu Rosa com as sacolas de sabão nas mãos e se ofereceu a ajudar a carregar o peso. Ela concordou e os dois seguiram conversando. Então, Eurico a convidou para conhecer a tenda. Rosa vivia enferma, pois sofria muito do coração. Ela assistiu à primeira reunião em 31 de julho de 1954. Quando ela estava frequentando as reuniões na tenda, teria sentido que Jesus a chamava para realizar uma missão, o que a fez chegar em casa, num momento de oração, prometer viver para a obra de Deus. As reuniões nas tendas ainda não tinham uma base doutrinária, pois naquele movimento havia credos diferentes. Foi do choque entre essas práticas organizadas em tendas e o entendimento de uma convertida, Rosa, que se deu início a tal denominação. Ainda na tenda, Rosa já tinha o poder de decisão entre os pastores, sugerindo modos de organização e fé nos santos, em Maria, mãe de Jesus, e nos apóstolos.
Rosa sugeriu separar seu grupo do movimento de tendas por considerar as práticas deste exageradas e fanáticas. Rosa sugeriu separar seu grupo do movimento de tendas por considerar as práticas deste exageradas e fanáticas. Ela já mantinha a intenção de organizar seu espaço religioso, criando regras de condutas. Começou, no início de sua conversão, tomar conhecimento dos princípios que eram pregados e praticados ali. Logo, porém, manifestou seu juízo quanto àquelas práticas e ideias. A entrada de Rosa na tenda e, por conseguinte, a crítica dela ao movimento fez com que os membros de tradição protestante a olhassem com má fé. Ela passou a ser compreendida como uma figura polarizada de inquietação entre eles. Diante de tudo, ela propôs a separação da tenda, fundando uma nova igreja. Rosa, Eurico, Odete e outros membros se separaram da tenda e migraram para outro espaço religioso. As reuniões passaram a ser feitas no salão alugado na rua Tuiuti, ainda no bairro do Tatuapé. Este período de separação espacial e doutrinária da tenda foi decisivo para a institucionalização da Igreja Apostólica propriamente dita. A sugestão de se separar da tenda veio acompanhada da exposição de um sonho que ela teria tido, no qual Jesus pede a ela para delimitar seu espaço religioso por contínuos relatos de arrebatamento e meditações. Rosa, Eurico, Odete e outros membros se separaram da tenda e migraram para outro espaço religioso. As reuniões passaram a ser feitas no salão alugado na rua Tuiuti, ainda no bairro do Tatuapé. Nesse novo endereço, Rosa foi ungida como diaconisa, Eurico como bispo e Odete como missionária. O suposto contato de Rosa com o céu e divindades importantes produziu inúmeras revelações delimitadoras da doutrina apostólica e de seu espaço religioso. Tais revelações deram fundamento aos ensinamentos dessa igreja, afirmando advindos do céu, ou seja, ao fundar a Igreja Apostólica junto a Eurico e Odete, Rosa sugeriu, através de suas revelações, uma doutrina híbrida que aos poucos foi sendo delineada. Rosa era arrebatada em espírito até o reino dos céus com muita frequência. Essa ocasião é conhecida como o tempo de preparo de Rosa para realizar sua futura missão de santa e espírito consolador. O preparo dela durou cerca de 16 anos, de 1954 a 1970. Durante todo esse tempo, ela via Jesus e ele a conduzia até a presença de toda a corte celestial, onde Rosa conversava com divindades importantes. No céu, ela ficava com Maria Santíssima e os apóstolos. Quando Rosa era arrebatada, toda semana ao céu, São Pedro seria o que mais gostava de lhe fazer perguntas. Informa-se que uma doutrina pregada por Jesus no tempo dos apóstolos teria sido atualizada para metade do século XX e revelada através de sua Santa Rosa. Os apostólicos consideram que a formação da instituição não foi influenciada por movimentos religiosos ou qualquer criação humana. Tratar-se-ia, sim, de uma igreja primitiva restaurada no tempo determinado por Deus, o tempo do fim. Segundo a doutrina desta denominação, Deus teria esperado o momento certo, o tempo em que a humanidade estaria passando por dores, para escolher o Espírito Consolador, que seria Rosa. Ela, como Maria, mãe de Jesus, é considerada santa de grande poder, pois intercederia, auxiliaria e faria milagre no momento do sofrimento. Foi algo novo nos anos 50, porque se tratava de uma santa fora da tradição católica. A missão da Santa Avó Rosa
seria de dar continuidade à obra inconclusa de Cristo, o primeiro Consolador, e assim salvar almas e consolar os sofredores no tempo que precede o fim. Ela é tanto uma figura central na doutrina dessa igreja que chega a ocupar o lugar de destaque em seu imaginário escatológico, participando junto a Cristo do juízo de Deus no momento do fim. No início, a Igreja Apostólica tinha no máximo 150 pessoas e ainda era pouco conhecida. Com o passar do tempo, aos poucos, a igreja foi crescendo. Ela passou a ter um programa de meia hora por semana na Rádio Clube, em Santo André, São Paulo, para divulgar sua doutrina. A instituição possui aproximadamente 299 filiais, sendo 297 no Brasil e 2 no exterior, uma em Paradeiro, Bolívia, e outro em El Soberbio, Argentina. Há também início de evangelização em Moçambique, África. Foi através da conversão do moçambicano José, batizado em São Paulo, no dia 29 de dezembro de 2017, e colocado na posição de pastor, que ocorreu o início da expansão apostólica fora do continente americano. A Igreja Apostólica utiliza-se de mais de 50 emissoras de rádio e um site como meios de comunicação. Nos cultos, não há manifestação de orações dos membros com elevação da voz ou qualquer movimentação corporal. Os apostólicos não utilizam diretamente a Bíblia. Também não há apego ao Antigo Testamento. Há, aliás, a aproximação forte do modo de vista apostólico ao que se prediz no Novo Testamento. Eles fazem suas próprias interpretações de alguns trechos bíblicos, seguindo, como sempre, as orientações de seus profetas, Rosa e Aldo. Os apostólicos adoram santos, Maria, mãe de Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através de orações e hinos próprios. Os membros apostólicos formam uma clientela fidelizada, inclusive porque são motivados por uma tradição familiar bastante arraigada. As mensagens ou ordens informadas por Rosa, que teriam vindas diretas do céu, deram origem a escritos que, desenvolvidos em cooperação com outros membros fundadores da instituição, estabeleceram a doutrina e a disciplina moral dessa igreja. São escritos principais o Evangelho do Reino dos Céus, o Espírito Santo de Deus e o Consolador nos tempos do fim. A disciplina moral sugere uma organização específica dos corpos e da conduta. Foi através da compreensão escatológica e de salvação que a disciplina moral apostólica foi organizada, cujo ponto de partida foram as revelações de sua profeta, Santa Rosa, mas também da intercessão do sucessor dela, o profeta Santo Aldo. Os discursos doutrinários e os personagens proféticos na Igreja Apostólica não se fazem presentes no imaginário de outras igrejas cristãs. Lá, o plano terreno é regido pela dimensão divina, que é, por sua vez, circunscrita aos domínios da doutrina da igreja. Então, ocorre uma relação recíproca de mútua vigilância e condenação exercidos através de discursos organizados e mantidos pela atuação tanto dos membros quanto dos líderes. As noções de pecado, castigo divino e de culpa são utilizados como uma estratégia de poder, principalmente quando suscita o medo e a autocondenação. E isso tudo ajuda a compor um ambiente moralizador, permeado de proibições de todo tipo e de alto peso. Os acontecimentos históricos, como guerras, catástrofes ambientais, fomes, epidemias,
tendem a ser interpretados por eles como sinais da consumação dos tempos e da ação divina contra o mundo pecador e errante. Na Igreja Apostólica, a única pregadora foi a missionária Odete. Ela fazia inúmeras pregações e era admirada pelos fiéis por sua sabedoria e domínio da oratória. Era também odiada por seu rigor, sua autoridade e suas lições de moral. Lá não há silêncio ou invisibilidade feminina na fundação ou construção doutrinária. Rosa foi vista como uma pessoa autoritária que vigiava a vida alheia e punia os que desobedeciam às suas ordens. Ela levava uma fita métrica para medir as saias das irmãs. Rosa propôs vestes femininas como as mais adequadas para a doutrina apostólica. Vestes sadias que não corromperiam o corpo, alma e que representariam o aspecto feminino em contraposição ao que é masculino e também a oposição aos novos estilos no movimento de contracultura no Brasil, considerados pela doutrina como antimoralistas. Outras proibições eram televisão, bebidas alcoólicas, vestes fora das normas, comportamentos mundanos, ambientes pecaminosos, maquiagens e etc. Os irmãos perdoados e os excluídos eram anunciados através dos boletins internos oficiais da igreja durante as reuniões, causando assim constrangimentos. O aniversário da igreja não é comemorado no dia da primeira reunião de Rosa, 31 de julho de 1954, mas no dia 10 de junho, em homenagem ao nascimento dessa sua santa. É que, conforme se acredita, a igreja nasceu da Santa Avó Rosa e existe na terra por sua graça. Fala-se que Rosa foi invejada e desprezada. Houve um grupo que a perseguiu com a finalidade de prejudicá-la e tirá-la da igreja. Ela chegou a sofrer uma tentativa de rapto. Depois de 16 anos sendo arrebatada em espírito ao céu e revelando a doutrina apostólica através de Jesus, Rosa faleceu em 1970. Disse ter sido apenas o corpo dela que morreu, tendo continuado em espírito no seu ministério. Ela, então, ainda em seu velório, teria aparecido em espírito ao seu sobrinho Aldo Bertoni, até então motorista da igreja e não membro, e teria afirmado a ele que ela era uma santa e era também o Espírito Consolador da promessa de Jesus. A continuidade de seu ministério seria através da mediação de seu sobrinho, que foi escolhido por ela para ser o seu sucessor, pois tinha as mesmas virtudes e dons dela. Aldo Bertoni anunciou então Rosa como santa para a igreja, e a partir daí houve uma centralização doutrinária à Santa Avó Rosa. Assim como Rosa, ele foi considerado santo. No tempo em que Aldo governava a igreja, suas ordens, afirmadas que eram vindas da Santa Avó Rosa, eram informadas nos boletins internos oficiais. Outros assuntos também eram comunicados através deles e na pessoa do pastor encarregado das reuniões. Aldo Bertoni esteve à frente da instituição durante 44 anos, indo até a sua morte em 5 de maio de 2014. Em seu domínio, houve um crescimento significativo da igreja. Sem ele, a instituição deixou de possuir representantes proféticos, passando-se a organizar em torno de cargos com suas devidas responsabilidades. Aldo morreu de falência múltipla de órgãos no Hospital Albert Einstein após quase 90 dias de internação.
após 44 anos na administração da Igreja Apostólica, Aldo Bertoni teria deixado um patrimônio milionário integralmente desviado da Igreja Apostólica para seus herdeiros que nunca foram apostólicos. Morreu sem ter sido concluído seu julgamento por abuso sexual de fiéis, pois desde dezembro de 2012 vinha apresentando atestados médicos, alegando não ter capacidade física ou mental para depor. Com a morte de Aldo em 2014, para manter o funcionamento da Igreja, elaborou-se um novo estatuto composto por cargos e funções de cada membro representante. No dia 29 de agosto de 2014, a Assembleia Geral da Igreja Apostólica reuniu-se na sede para aprovação de um novo estatuto e a convocação de um conselho deliberativo, tendo como presidente o pastor José Solion Filho e como secretário Nilson Bittencourt Cairoli. Não perca o próximo vídeo, refutando as heresias da seita Igreja Apostólica. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.